Olá, meu nome é Francine, sou do Vale do Paraíba, São Paulo, e vim falar rapidamente para vocês sobre o visto de procura de trabalho, tá? Eu tô aqui em Portugal, já vai fazer um mês e pouquinho, e eu vim com o visto de procura de trabalho e submeti o meu processo ao consulado de São Paulo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque acredito que a minha experiência possa auxiliar alguma pessoa, né? Eu fiquei com muitas dúvidas em relação ao meu processo, só que não tinha nenhum vídeo de ninguém de São Paulo que tivesse submetido a São Paulo para eu ficar assim um pouco mais esclarecida, para me tirar um pouco das dúvidas, enfim. O que eu posso falar para vocês? São Paulo demora bastante para os processos retornarem. Pelo que eu pude ver, os processos demoram um pouco mais, talvez porque tenham muitos contribuintes que estejam solicitando, enfim, não sei, muitos cidadãos estejam solicitando, contribuintes. Desculpa, gente, é cabeça de quem só pensa em contabilidade, mas vamos lá. E aí, enfim, o que solicitaram para mim que não estava no checklist, e então meu processo retornou, tá? É importante falar isso para vocês porque eu acho que se eu tivesse enviado antes, né, junto da primeira vez que enviei o processo, teria me gerado menos custos financeiros, teria me gerado menos dor de cabeça. Mas assim, o imposto de renda com recibo, tá? E o extrato dos últimos 3 meses do meu banco com assinatura. Se for banco digital, você pede assinatura pelo chat, tá? Então, isso mesmo. Ah, mas eu vou mandar o da Wise. Manda da Wise e manda também o do seu banco, tá? O que você faz movimentação mesmo. Eles vão pedir, tá? Pelo menos o de São Paulo está pedindo. Então, assim, enviei o meu processo em dezembro, fui receber só lá quase no final de março. Então, para você ter uma noção que pode sim passar de 60 dias e passa de 60 dias a maioria das vezes em São Paulo, tá, gente? Que eu tô falando da minha experiência, da experiência do meu esposo e da experiência de algumas outras pessoas que eu vi depois na internet. Mas assim, se você puder enviar antes esses documentos que eu te falei, imposto de renda e 3 meses de extrato bancário com assinatura, envia, tá? Evita atrasos, evita tudo. A passagem, tenta comprar a passagem com agente de viagens que possa ser remarcada para você não ter problema. A passagem de volta que você precisa também enviar o comprovante, tenta fazer uma reserva que você possa cancelar, isso você também vê com o seu agente de viagem. Então, assim, são detalhes que você tem que ficar atento para você não perder dinheiro, tá? Porque o apostilamento de AIA, por exemplo, no meu caso, tá? Eu perdi o apostilamento de AIA, que ele tem validade de 30 dias apenas, da minha certidão de antecedentes criminais. Se eu tivesse enviado o imposto de renda e o extrato bancário no primeiro processo, talvez, tá, gente? Eu teria recebido antes e não teria perdido o apostilamento, não teria perdido a minha passagem, enfim, tá? Isso é uma questão. Outra questão na imigração, quando você for passar, é importante, né, que você tenha um pouquinho de conhecimento de inglês, porque se você for fazer alguma escala, né, em outro país, por exemplo, eu fiz escala na Alemanha, e eles perguntam o que você está fazendo, né, para onde você está indo, por que você está indo, o que você está indo fazer. E nós tivemos que responder. Ele pergunta em inglês, bem rápido, e não quer saber se você sabe ou não, né? Essa é a língua que ele utiliza para se comunicar com você. O problema é seu se você não entende, né? Mais ou menos isso. Mas assim, se você for passar em Portugal, é tranquilo, tá? Não vou falar que ai, é igual, a língua é igual, é tudo. Não, gente, não é igual. É muito diferente.
eles falam bem mais rápido que a gente, às vezes você não entende, quase sempre você não entende quando você chega, mas assim, dá para você manter uma conversa ali, se o agente imigratório te perguntar alguma coisa. Essa é uma questão. Outra, leva uma pastinha quando você for fazer o embarque, né? Para ter em mãos, né? Na sua bolsa de mão ou, não sei, na bolsa que você vai levar mesmo. Leva uma pastinha com os documentos que você precisa, PB4, a passagem de volta, que é interessante você ter ela impressa, né? A reserva da passagem de volta. O comprovante do hotel, isso você precisa ter, ou a carta convite, né? Ou o comprovante de reserva de hotel, para você comprovar que você tem a estadia, né, em Portugal garantida. Então, isso são pontos importantes que você precisa saber, tá? Que você precisa ter para você não ter nenhum problema, nenhuma intercorrência nesse processo de viagem aí. Enfim, isso são as coisas básicas. Eu acho que os documentos, todos, né, são vários. Eu não vou falar aqui porque já tem vários vídeos que estão falando, tá? Eu vim falar um pouco sobre mesmo o meu processo ser de São Paulo, sobre demorar mais. Você não consegue contato com o consulado, caso você queira. Então, assim, eu liguei várias vezes para o consulado. Meu esposo foi até o consulado em São Paulo e eles não atendem, eles não deixam você passar nem do portão. Então, é importante que você tenha calma e espere, e é a única coisa que você pode fazer, né? Porque eles não atendem, eles não respondem e-mail, eles não atendem telefone, enfim. E demora um pouco mais. Eu enviei um e-mail só questionando a questão dos 60 dias, porque eu tinha entendido que era até 60 dias para o processo retornar. Mas o que me responderam é que esses 60 dias não é obrigatório. Então, não obrigatoriamente serão 60 dias. Pode ser que sejam mais dias, né? Então, foi somente isso que me responderam, tá? Em relação ao processo, não respondem nada. Nada, nada, nada. Então, é para ter um pouco de paciência. Eu acredito que São Paulo teriam muitos processos realmente. E é isso, sabe? Em já enviar esses documentos que eu falei que eles solicitaram depois para mim, que eu acredito que foi o que atrasou um pouquinho o meu processo, que é o IR e o extrato bancário. E ter calma, se planejar. Não tire o dinheiro da sua conta, porque assim, tem que comprovar os 3 meses de salário mínimo de Portugal e eu vou emprestar de alguém e depois devolver. Gente, não faça isso. Não faça, porque você pode ser parado pela imigração em Portugal, eles podem te questionar, podem pedir para verem o saldo bancário, né? Eu já vi pessoas e já ouvi várias pessoas que falaram que ocorreu isso. Então, assim, não faça isso, e isso acaba atrapalhando também as outras pessoas que vêm, porque você fazendo isso, eles passam a pedir mais coisa, por exemplo, o extrato bancário dos 3 últimos meses, com assinatura, blá, 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 sendo que antes estavam aceitando só o extrato da Wise. E por conta desses problemas, eles começaram a pedir mais coisa, inclusive R, para comprovar que você tem realmente um rendimento, né? Que você não está emprestando dinheiro de ninguém e vai chegar aqui sem nada. Então, isso é bem importante, tá? Mas, enfim, em relação ao visto, é isso. Acredito que tem bastante vídeos orientando. O meu intuito não é esse, tá? Orientando como faz o processo e etc e tal. Meu intuito era de falar isso para vocês e de falar uma outra coisa em relação a como está esse visto aqui em Portugal. Tivemos problemas, tá, em relação à geração de utente, em relação a finanças, em relação a agência de emprego. Todo mundo pede manifestação de interesse, tá? Não conhecem o visto, a maioria não tem informação sobre ele. Por exemplo, eu fui até ao centro de saúde,
levei toda a documentação, já tinha o atestado de morada, etc., o visto de procura de trabalho, o atestado de morada, meu NIF, meu NIS, que eu já tinha feito, tudo. E eles falaram, não vou aceitar, você tem manifestação de interesse? Eu falei, não, mas eu tenho visto. Ah, não, mas precisa da manifestação. Eu falei, moça, a manifestação é para quem já tem emprego, que veio irregular e se regularizou depois, arranjou emprego e fez a regularização através da manifestação de interesse. Eu vim com procura de trabalho, portanto, eu não tenho emprego, eu vim à procura de trabalho. Mesmo assim, ela falou: não, a legislação que eu tenho, o que eu tenho aqui é isso. Ela saiu, foi lá, eu continuei questionando. Ela saiu, foi lá, falou: vou falar com a minha chefe. Voltou e falou: bom, a legislação que nós temos é essa e não chegou nenhuma informação nova. Então, é só isso que nós podemos aceitar. Então, portanto, não fiz o número de utente, que é mais ou menos um número da saúde pública aqui, né? Do SUS, né? O número do SUS aqui. Mas assim, aí fomos na finanças, a pessoa de lá me deu informações erradas em relação ao que eu precisava levar, porque ele não entendia o que era esse visto, ele nunca tinha feito. Aí ele foi procurar, enquanto falava comigo, ele levantou umas 3 vezes para ir falar com outras pessoas. Ah, e esse visto, o que precisa? Ah, não, mas é esse visto, é esse visto. Então, assim, existe muita dúvida em torno desse visto ainda, tá? Porque ele é novo, as pessoas que estão vindo agora são a primeira leva, né? Porque a legislação é de novembro, se eu não me engano, é do ano passado, mas a regulamentação foi em novembro. Então, assim, as pessoas começaram a chegar agora, de janeiro para cá, né? Do meados, eu acredito, de meados para final de janeiro para cá. Então, é tudo muito novo. Tem cidades que não têm, acredito que eu tenha escolhido, por exemplo, não tinham ainda muitas pessoas com esse visto, né? Então, por isso, eles aqui têm muita dúvida. Acredito que a legislação ainda não tenha dado, assim, não tenha sido atualizada, as regulamentações, porque gera muita dúvida nessa parte deles mesmo, sabe? De serviços. Então, por exemplo, o utente já não conseguimos. Aí fomos até a finanças, eles ficaram com várias dúvidas. Agendamos, aí no dia nós conseguimos fazer, mas pediu o comprovante de endereço do Brasil, porque, enfim, falou que não aceitava nosso atestado de morada daqui, porque a gente ainda não era residente, enfim, não aceitou. Então é importante você ter até inclusive isso é bom falar aqui, é importante você ter um comprovante de endereço do Brasil, tá? Porque você vai precisar provavelmente. A agência de empregos também solicitou a manifestação de interesse. Aí nós tivemos que fazer toda aquela explicação de novo. Eles entenderam. O IFP também falou que eu precisava da manifestação de interesse. Aí eles não sabiam como fazia, os atendentes não sabiam como preencher nossos documentos, porque é novo, o sistema do governo ainda não está atualizado para isso. Então, assim, a gente está encontrando um pouco de resistência e um pouco de desinformação em relação a esse visto, tá? Portugal fez a legislação, abriu as portas, entre aspas, né, para essas pessoas virem com visto de trabalho, mas aqui ainda, pelo que eu pude ver, tá, ainda não está preparado. Eles não prepararam todo o país para receber essas pessoas que vêm com visto. Tá? Ainda está gerando muita dúvida, muita mesmo. Então, essa é uma questão, né? Agência de emprego. Meu marido, inclusive, conseguiu um emprego. Aí, quando eles passou na entrevista, foi chamado, mandou todos os documentos para fazer o contrato. Aí o advogado falou: não, então, a gente não pode aceitar você porque você não tem manifestação de interesse. Falou: não, mas eu tenho visto. Não, mas esse aqui a gente nunca viu. Então, esse aqui a gente não faz. Então, assim, são coisas que infelizmente está acontecendo. São todos os lugares?
Não, não são todos os lugares, mas você encontra sim um pouco de resistência nas coisas. Para abrir conta é um pouco mais difícil, né? A gente tá ouvindo, precisa muito, precisa do CPLP ou precisa da carteirinha de autorização de residência. Só que a gente só vai ter a carteirinha de autorização de residência depois que passar na entrevista com o CEF, né? Que findo esse período, né? Que eles 120 dias prorrogáveis por 60, se eu não estou enganada, a gente tem um agendamento que inclusive já vem no visto marcado o link do agendamento que se você entrar nesse link, né? Colocar digital lá na internet, ele vai aparecer a data e o local da onde você tem o agendamento. Lá você vai precisar levar todos os seus documentos, é, tudo, né? O contrato de trabalho, acredito que os recibos de pagamento é interessante que você leve. Inclusive, me orientaram a levar o bilhete da viagem, né? Aquele bilhete mesmo que você usou, a passagem que você usou para vir para cá. Infelizmente, eu não sabia, né? Acabei descartando o meu, mas eu tenho os tickets da viagem, os tickets de eletrônicos. Eu acredito que servirão também, mas se você puder guardar o seu, já guarda, já não descarta, entendeu? Mas assim, essa carteirinha de autorização de residências vai sair lá depois que a gente passar pelo agendamento no CEF, que tiver tudo certinho, que a gente já tiver contrato de trabalho, já tiver tudo. Então, isso é bem interessante, né? A gente saber. Mas no mais é isso. Eu acredito que o que eu queria passar para vocês, eu passei. E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Qualquer coisa, eu vou fazer um outro vídeo pra gente falar um pouco mais sobre a situação, né? Como que tá em relação ao visto e tudo. Mas eu acredito que isso seja o que eu acho mais importante, né? Que seria interessante que eu tivesse visto antes de vir para cá, principalmente em relação à documentação. Mas é isso aí. Uma outra coisa, só para finalizar. O PB4, eu fui inclusive informada, procurei em vários lugares, perguntei para alguns advogados em relação ao PB4, porque assim, se eu não tenho utente, como eu vou ser atendida numa emergência, por exemplo? Então, aqui eu posso utilizar o PB4 até eu conseguir tirar esse utente. Se eu não me engano, tem uma validade de mais ou menos 1 ano, tá? Então, lá no PB4, eu acho que tem a data de validade. Talvez seja até superior a 1 ano. Mas quando você tirar a carteirinha de autorização de residência, né? Você tendo contrato de trabalho, tudo, você já consegue tirar o utente, daí não vai ter problema nenhum. Por que o utente? Porque se você precisar, por exemplo, de um médico de família, tem que tentar se cadastrar para você ter um médico de família, que é um médico de um posto de saúde do seu bairro, vamos dizer assim. Aqui não se chama bairro, mas pra gente seria bairro, né? Então é isso, tá, gente? No mais é isso, fico por aqui. E qualquer dúvida, se quiser me mandar uma mensagem, estou à disposição. Obrigada, tchau, tchau.